No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de Notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Armani. Radar de Notícias. Bom dia, 7h01. Começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa, FM 102,5, com transmissão simultânea, TV Guarulhos, Canal 3 na NET TV e acessível pela internet, tvguarulhos.tv.br. E atenção, já está aqui pelos bastidores o futuro presidente da Câmara, eleito ontem, o vereador Jesus, do PDT. Daqui a pouco, entrevista ao vivo com o próximo presidente do Legislativo de Guarulhos. E agora, atenção para as principais manchetes dos principais jornais do país. O Estadão, o Estado de São Paulo destaca a ação da Petrobras, cai 9,9% e atinge menor valor em 10 anos. Dólar fecha o dia a R$ 2,687, maior cotação desde 2005. Outro destaque, Ministério Público denuncia Bolsonaro. Denunciar é fácil, quero ver se a justiça vai aceitar. Olha, não em defesa do deputado Jair Bolsonaro, mas em defesa da situação. Ele primeiro foi chamado de estuprador pela deputada Maria do Rosário. Isso é crime, você imputar um fato é calúnia. Você imputar um fato criminoso a alguém, né? E ele foi infeliz na resposta, a verdade é essa. Né? Ele foi muito infeliz na resposta. Mas eu acredito que a maior agressão foi da deputada, a verdade é essa. É que muita gente quer calar a voz da direita do deputado Jair Bolsonaro no Congresso. Bom dia. Bom dia, Carlos. Bom dia, Samuel e amigos. Bom dia a todos. Quem fala o que não quer, ouve o que não quer. O que aconteceu ali? Pelo que eu percebi, ele estava dando uma entrevista. Exato. E ela interferiu, longe de mim. Eu acho que ele é um boçal. Mas eu acho que o Pedro tem razão. Ele estava dando uma entrevista, não tinha nada a ver com ela. E ela acabou fazendo essa calúnia. Ela fez uma calúnia, que é muito maior que a injúria cometida pelo deputado. E muitas vezes, não no caso dela, mas em outras situações políticas, não é boçal do jeito que você disse, Samuel, é que ele fala as coisas que muitas vezes todos gostariam de falar, mas não tem coragem. Exato. Houve um caso até, eu não me lembro quem, mas ele foi agredido primeiro. Sim. Né? E depois ele falou, eu estou sendo agredido e me acusam de violência. Né? Folha de São Paulo destaca: nível de água da Cantareira não tem alta há 8 meses. E a chuva? Anotei, não tem alta. Não tem alta. Ações da Petrobras têm o menor valor em mais de 10 anos. Eu me lembrei, sabe do quê? Das pessoas que resgataram o fundo de garantia para investir em ações da Petrobras. Houve uma campanha, inclusive, violenta na televisão. Agora já estou achando que é negócio. Foi um sucesso. Agora já estou achando que é negócio. Porque depois da tempestade, não é possível que a Petrobras não consiga se recuperar desse dilúvio que atacou. A coisa está séria. Mais ações nos Estados Unidos. Já se fala que no Brasil, bancas de advocacia vão processar a Petrobras também. Então... Pedro, já que você falou sobre água, rapidamente, ontem eu estive na primeiro aniversário do Instituto Visão Pública, né? E um técnico da prefeitura estava discutindo o plano diretor da capital paulista. E ele falou uma coisa interessante a respeito do nível de água, Pedro. A falta de estudo da cidade acaba favorecendo que a chuva acabe caindo nos locais que não deveriam cair, ou seja, nos grandes ilhas de calor, que são os grandes centros, e acaba fugindo de onde deveria cair. Olha, é uma coisa para se repensar em Guarulhos. Essa foto é significativa da Folha de São Paulo. Isso não é uma represa. É bonito e ao mesmo tempo assustador. Isso no interior a gente chama de rego. É verdade. É um rego. Não correga mais forte que isso aí. É um reguinho d'água. É um reguinho d'água. Já fez a coisa. Outro destaque da Folha de São Paulo: campeão mundial em 2012. Técnico Tite acerta a volta ao Corinthians. Bem feito. É o Tite. Bem feito. Vai lá. Folha Metropolitana, o Jornal de Guarulhos destaca: a Universidade de Guarulhos é vendida a Grupo Nordestino por R$199 milhões. Foi a grande novidade ontem, né? Devia ter arredondado, né? Ficar mais bonito, né? O grupo é do Nordeste, o grupo Ser Educacional, né? E uma novidade em que envolve a Universidade de Guarulhos. Pelo que eu me lembro, não é a primeira vez que a Universidade de Guarulhos é vendida. Exato. Não é a primeira vez. vez. Eu me lembro de uma, você lembra de duas, né?
De 2 a 3. Eu me lembro Tá de um. brincando. Certo? Não faz muitos anos, não. Vendida. E vendeu, foi recomprado. Depois Permaneceu. permaneceu. Ela não quis ir embora daqui. Aliás, a informação diz que o professor Veronese vai continuar à frente. É uma coisa que me chamou a atenção, Pedro, que E outra vez também ele continuou à frente. diversas vezes, o Orlando deve lembrar que ele disse que do grupo, a Universidade de Guarulhos é o que daria mais prazer para ele. Sim, é o show Sim, ele é professor, ele começou a vida dele nessa profissão. Eu vou traduzir. Eu não acho que a Universidade de Guarulhos tenha sido vendida. Eu acho que houve uma fusão ou um aporte. Exatamente. Né? Eu também pensei nisso. Então, alguma coisa nesse sentido. Até porque temos o advento da Faculdade de Medicina. Exatamente. Tem alguma coisa. Destaque ainda da Folha Coisada. Metropolitana. Perfeito. Jesus é o novo presidente da Câmara no SPAL. E Jesus. atenção, o vereador Marcelo Seminaldo do PT, que perdeu a disputa, promete tentar expulsar o suplente Laércio Pereira. Laércio Pereira, suplente em exercício, vereador em exercício pelo PT, se absteve de votar na chapa do PT. Então isso lembrou, Carlos Arnone, você que é testemunho ocular da história, Quase. Geraldo Celestino, naquela disputa entre Carlos Roberto e Miguel Martelo. Celestino votou em Martelo, deveria ter votado em Fantasini. Não, E aí, naquela época, a votação era secreta, hein? não Imediatamente, conta tudo, não. eu pensei bem. Imediatamente, o então deputado estadual Eloy Pietá, uma das grandes lideranças do PT, sem dúvida, já anunciou a expulsão do Celestino. Celestino saiu do partido antes de ser expulso, porque ele sabia que seria expulso. E ontem eu obtive informações que o processo contra Laércio Pereira será igualzinho, vão pegar a mesma representação que fizeram o Celestino e vão protocolar. Agora, o grande momento é o seguinte, eu percebo, o Roberto Samuel já deve ter percebido, algumas alas dizem, não vai dar em nada, alas do PT. Outras dizem, não, nós temos a maioria. Vai ser um grande momento para saber. Não é quem manda, porque no PT não tem quem manda, é quem tem a maioria. Quem administra. Quem tem a maioria. Pedro, eu falei, na verdade, pela leitura que eu fiz, foi um recado muito claro de um grupo para o outro. O Laércio teve coragem de fazer o que muita gente ia fazer, mas não teve coragem. Não sei. Às vezes você tem a coragem, faz primeiro E aí eu perguntei para ele, né? Ô, Laércio, você tem consciência? Ele falou, Roberto, isso foi muito bem pensado antes de tomar essa atitude. Então não foi uma atitude daquele muito momento. Bem pensado seria conversado com o prefeito? Ou com o grupo. Eu diria o grupo. Não, eu diria o grupo. Não. Que ele representa um grupo, Pedro. Sim, e o Seminaldo representa outro. Sim, exato. Não. Então tem pessoas por trás dele. Ele não foi sozinho nessa briga. Agora, assim, o Seminaldo saiu na frente nessa disputa pela presidente da Câmara, não esperou o prefeito mandou, pediu para esperar. Exatamente. Vai ser uma crise aí no PT, eu quero ver quem tem a maioria. Vocês devem lembrar que essa discussão começou em novembro do ano passado e o prefeito pediu para que a discussão fosse feita somente após o Carnaval. Cá entre nós, me perdoe. E ele pegou e adiantou. Em nível de PT, eu acho que foi um erro. Porque é o seguinte, quando o partido fecha a questão, qual foi... O PT sempre nós falávamos que parecia uma família de italianos, né? Brigava, mas na hora H era uma família. Na hora de rachar o pão, estava todo mundo lá para almoçar. Nós já vimos disputas dentro do PT, mas depois da disputa, né? Terminava em pizza. Em pizza. Dessa Festividade. Eu acho que não vai vingar. Veremos. Para mim, tanto faz. Né? Não vai vingar, Arnone. Roubo de carro vira confronto na Hatsuta, na comunidade Hatsuta. Isso aqui, Roberto, projeto de lei proíbe PM de usar balas de borrachas em confrontos? Sim, já vem sendo discutido já há algum tempo. Chegou a ser proibido, depois voltou e agora vem a discussão novamente. É projeto de lei o quê? Na Assembleia? Isso. Não vai dar em nada. Já o Ministério Público tentou impedir e não conseguiu. É verdade. Bom, daqui a pouco, ao vivo aqui no estúdio, o vereador Jesus, eleito presidente da Câmara, assume dia 1º, é isso, né? Automaticamente, a partir do dia 1º, e também falando sobre a presidência da Câmara, Pedro, as comissões também são muito, muito importantes. Houve discussão apenas da mais importante, que era a Constituição, né? E Justiça, né? Foi uma disputa muito grande. O destaque, na minha opinião, foi a vereadora americana, teve 25 votos, na sequência, vereador Eduardo Barreto e vereador Laércio Santos. Interessante que o Eduardo Barreto, ele acabou não votando nele mesmo. Ele disse que tinha
feito um acordo com mais 3, esqueceu do voto dele. E para manter a palavra, ele não votou em O si. PT ficou fora de todas as comissões? Não. Deram algumas presidências? Deram algumas presidências. Não, algumas comissões. As presidências serão... Integrantes. Exato, são Então decididas depois. Então fizeram barba e cabelo. Né? Então, E bigode. a mais importante, o PT está fora. Que é a Constituição, que passa tudo por ali. Bom, vamos dar um rápido intervalo. Aproveite e participe. 2451-2121, 2459-2727. E mande sua mensagem, seu torpedo, seu WhatsApp para o celular vivo do Radar. 99-507-6900. Radar de notícias. 102,5. Imprensa FM. 7 horas e 14 minutos, 7 e 14, Radar de Notícias ao vivo, participe, 2451-2121, 2459-2727, celular vivo do Radar, 99-507-6900. Daqui a pouco ao vivo aqui no estúdio, o futuro presidente da Câmara, vereador Jesus, do PDT. E atenção, não teve repercussão ainda na mídia impressa, Arnone e Roberto, mas no domingo, na 6C de Guarulhos, um caso escabroso. Uma discussão entre clientes, né, pela fila preferencial. Um homem com uma criança de 2 anos, um menino de 2 anos no colo. Outro cidadão não permitiu a passagem dele. Houve agressão física ao pai e ao filho, ao menino, que ele foi hospitalizado no Hospital Carlos Chagas. E, aliás, foi um show de horrores, pelo que relataram, porque além de agredir esse pai e esse filho de 2 anos, ele agrediu outras pessoas que tentaram intervir, pegou o carro dele, arrancou a cancela de proteção lá da segurança. Aliás, eu pergunto, cadê a segurança da CIC? E a placa do veículo do agressor caiu. Imagina-se que a Polícia Civil esteja investigando, né? Tomara, né? Agora, um caso escabroso. As pessoas estão muito agressivas, né? Eu vi agora pela manhã uma discussão entre um motoqueiro e um motorista. As pessoas são muito agressivas. Em todos os Você nunca sabe quem está no outro carro. Não. Né? Sabe o que eu estou dizendo para mim mesmo? Não. Mesmo que eu esteja certo, eu não vou discutir Paciência. mais. Não vou discutir mais, não. Nem buzina. Mas eu É? buzinei, arrumei uma encrenca, bicho. Buzina não. O que é essa vaquejada aí? Isso aqui foi lá na estrada do elenco, os investigadores foram chamados, né, o pessoal da Delegacia do Meio Ambiente, porque estava programado lá uma vaquejada na noite de domingo. É a farra do boi. Solta os bezerros para correr na arena, os caras com cavalo vêm atrás, tem que derrubar o bezerro, dar um tranco no pescoço, derrubar. Também falaram, um policial civil me falou, não, que eles dão até bebida para os animais. Não, sério. Bebida é peru na véspera. Mas dão bebida para os animais. Não dá não. Eu participei de vaquejar, quando era liberado, participava muito. Não É a farra do boi lá de Santa Catarina? Não, é diferente. É diferente. É uma competição fechada em que você solta o bezerro e tem uma marcação que até aquele ponto quem derruba antes tem que dar um tranco, derrubar o bezerro violentamente mesmo, fazer cair, deixar arrebentar. Na unha? Na unha, no laço, corda? na corda. Mas na braço. corda, mas termina no braço. Né? braço. Tem que derrubar, de amarrar o pé no chão. Ele tem que Uma pialar. velocidade. Pialar, você viu? Pialar. Você piala o animal, você enrola uma corda nos pés dele. Seria amarrar. No interior, né, o termo sertanejo é pialar. Agora, um negócio que é proibido por lei na cidade, os caras só tinham 200 pessoas aproximadamente reunidas lá para assistir o pega. Quando a polícia chegou, fugiu todo mundo. Porque lá eles Só acham- os bois ficaram, É. coitados, não conseguiram fugir. Porque lá eles acham que não é Guarulhos. Não, aquela região. eles acham que lá pode fazer o que bem entende. Aliás, tem para aquela região também as disputas, as rinhas de galo. canário. De canário, eu ia falar Não é isso. de canário Eu ia falar também, isso. né? De galo, de É, canário. Aliás, as galo de canário até são pouco tempo atrás. famosas para aqueles Sim. lados ali. Canário. Sabia que canário brigava? O filho, Oxe, você xinga a mãe acaba dele. com o passarinho, inclusive. Sabia que cantava. Você acaba com o seu passarinho se você entrar numa rinha dessa. Não vai, não. Mas tem que prender mesmo. O pessoal, Não, é uma maldade absurdo, danada. né? Proibido. É bom lembrar que não é só montaria que é proibido, é proibido todo esse tipo de coisa. Que é capaz do cara negar na ignorância, Pedro? Não, proibido é rodeio, isso aqui não é rodeio. É rodeio, sim. É sim, uma espécie de rodeio. Não é proibido entre seres humanos, né? Eles podiam fazer entre eles, né? Inclusive Solta tem os MCA, os PPP Então, da vida que ficam trocando soco e cacetada. A rinha entre seres humanos não é proibida. Não. Então se É matem você. ridícula também, vou dizer pra você, hein? Eu não assisto. Eu sou mais da época do Telecat. O Ted Boy Maria, bonito pra caramba, me dava uns suruputuco. Não, era no ar, verdade. assim. Aquelas lutas que são mais coreografadas são O Homem bonitas. Borracha, o Homem Bolacha, Fantomas. Fantomas era de Guarulhos, né? Fantomas. O
O homem borracha, que era famoso, mas disputava lá, era pescador, agora é pescador. Muito bem. Certo. Quem mais, Roberto Samuel? Bom, agora é esperar agora para saber quem serão os presidentes das comissões técnicas da Câmara Municipal, que será importante. Acredito que o Partido dos Trabalhadores deva tentar a presidência de algumas, pelo menos. Nós temos sessão amanhã, é isso? Exato. Hoje, teoricamente, Amanhã tem a sessão. quinta? Quinta-feira, Pedro. Quinta-feira. Quinta-feira, sessão Pelo que eu soube, extraordinária. para minha estranheza ou não, amanhã haverá uma edição do Diário Oficial de Guarulhos, da Prefeitura. De quarta-feira. Isso é quando ele quer também. Não, estava esperando o resultado da eleição. Sim, ele sai também quando quer. Semanal, uma vez é pinha. Agora, há vários projetos importantes na Prefeitura. Tanto que o prefeito que convocou sessão extraordinária então. para quinta-feira. Estamos aguardando o resultado, vamos ver. Vamos ver qual será o resultado agora na votação. Né? Na votação. 7h21. 7h21. Vamos ver, Giovanni? Em seguida, o presidente da Câmara em 2015, o biênio 2015-2016, vereador Jesus. 2 minutos. Radar de Notícias. 102,5. Imprensa FM. 7 horas e 22 minutos, 7h22, Radar de Notícias ao vivo. Participe 2451-2121, 2459-2727. Celular vivo do Radar aqui em minhas mãos, 99507-6900. Já conosco no estúdio, o próximo presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, pelo biênio 2015-2016, o vereador Jesus. Jesus está entre nós. Bom dia, vereador. Bom dia, meu querido Pedro Notaro, tudo bem? Tudo bem, parabéns pela vitória. Obrigado, obrigado. E aí, foi difícil? Como é que foi essa caminhada? Realmente a caminhada foi meio árdua, não foi tão fácil não, mas graças a Deus conseguimos o êxito e ontem recebemos a vitória. Foi uma via sacra? Foi uma... Realmente foi uma via sacra, de 9 meses, foi um parto na realidade, aliás, foi uma gestação, né? O senhor teve os votos que esperava ter ou alguma surpresa? Não, assim, até na realidade eu contava com 19 e tal, 18 e 19 votos, né? E depois aí tivemos 20 votos, obtivemos 20 votos, foi legal, foi muito bom. Certo. Muito Pode bem. dizer quem foi o 20º voto, não? Não. Não, na realidade... Você diz o último a somar ao grupo? Isso. o último a somar foi o vereador Romildo. Romildo, Vereador Romildo. por imposição do PSDB, me disseram? PSDB, isso mesmo. Tá certo, que ele estava compromissado com o vereador Seminaldo, do PT. Mas pelo que eu soube, até o vereador Marcelo Seminaldo liberou o Romildo do compromisso, até por uma questão partidária, que o Seminaldo já sabia, aliás, viu, Roberto? O Seminaldo já tinha informações que o vereador Laércio Pereira, do PT, não iria votar nele. Então, é isso que está agravando essa crise. Já já nós vamos voltar a falar. Agora tem uma pergunta aqui do ex-vereador José Mário, que é nosso médico. Opa, né? com certeza. Ele Grande pergunta- cardiologista. Um abraço, doutor José Mário. Aliás, ele pergunta, vereador Jesus, até que enfim, com as bênçãos dos céus, teremos um legislativo independente? Sim, na realidade o que acontece? Pedro, eu acredito o seguinte, que hoje são 2 poderes nas cidades, até distintos, mas na realidade eu acho assim, tem que pensar muito na população que nos colocou lá. Eu acho que são independentes, mas tem que ser harmônicos. Eu acho que se o executivo manda projetos que vai beneficiar a população, eu jamais posso me opor a esse projeto. A gente tem que dar continuidade e realmente trabalhar para que isso venha acontecer. Então, assim, há uma independência sim, mas com certeza há um diálogo, tem que ter o diálogo. Eu acho que hoje, com certeza, tudo se resolve através do diálogo. O senhor está no seu primeiro mandato, é Meu isso? primeiro mandato, Pedro Notaro. O senhor não se sente meio assim, inexperiente para ser presidente? Assim, mas eu acho assim, Pedro, na vida nada é fácil. O que é fácil nessa vida? Né? Sim, acredito também, mas eu acredito também que é a mesma coisa, ser vereador de primeiro mandato, chegar à presidência da Câmara, mas eu acredito também que quando você tem determinação, quando você tem realmente foco, você consegue chegar lá e fazer um trabalho diferente. Pois não, né? Só lembrando aqui que o vereador Jesus já tem uma história no Legislativo. Pedro, você deve, não sei se você lembra, mas ele trabalhou, foi assessor direto do então vereador Otton de Paula. Vereador Antônio de Paulo, não sabia desse detalhe, não. Trabalhei na Câmara em 2000, já fui assessor de vereador. Né? Você era dublê? Você é meio parecido com ele. Não, é um grande amigo, não tem nada contra. Grande né? amigo. Então, o Otton, eu até agradeço porque, assim, eu já trabalhava, já militava na política, porém, através, quando eu fui trabalhar com ele na assessoria, depois ele me exonerou por questões... Houve um rompimento? Não, houve um rompimento, né? Assim, mas acho que cada um, acho que a gente vai com a pessoa até quando dá.
E aí, a partir daí, alguns amigos Jesus, você tem que sair. Eu acho que você é um bom nome, você é um professor. Na época eu não dava aula na faculdade, dava aula somente de colégios. E aí eu saí, primeira eleição tive 1.551 votos. Depois, na segunda, tive 2.600, aí fiquei como primeiro suplente. E agora, na terceira, emplaquei com 4.491 votos. Esse rompimento não teria sido porque ele pressentiu que você seria candidato? Não. Sinceramente, não. De coração, não tinha pretensão. Não tinha. Era muito amigo mesmo. Na realidade, o que eu vejo, acho que a assessoria hoje, como vereador, Pedro, eu tenho muito esse cuidado. As pessoas muitas vezes, assim, quando você começa a se destacar no trabalho, eu era chefe de gabinete dele, as pessoas realmente começam, né, a inveja, começa a falar, entendeu? Mas assim, não, em momento algum. Mas assim, eu acho que Deus tem o seu caminho na tormenta. Talvez se eu estivesse como assessor dele, talvez até hoje estaria como assessor, não sei. É verdade. Que fez um favor. É verdade. Mas eu sei muito bem como é que é isso. É verdade. Agora, vou falar uma coisa. Eu sei que o senhor é professor de quê mesmo? Minha formação é letras, minha pós é língua e literatura, e o mestrado é análise do discurso. Tá. É evangélico também? Evangélico, sou da Assembleia de Deus, Ministério Belém. Pastor José Wellington. Muito bem. Qual é a sua história com Guarulhos? É guarulhense? Chegou... Então, eu cheguei em Guarulhos com 6 anos de idade, Pedro. Assim, eu tenho uma história, porque eu cheguei com 6 anos de idade, hoje eu tenho 43 anos. Então, assim, eu sou basicamente guarulhense, né? Qual bairro? Eu, do Jardim Maria Dirce. Jardim Maria Dirce, Presidente Dutra, aquela região. Qual lado? Esquerdo ou direito? Do lado do sentido São Paulo. Sentido São Paulo. Ali perto da... Do PA Maria Dirce, exatamente. Conheço muito aquela região. Isso. Até domingo passado, dia 7, tivemos uma festa lá grandiosa. Nossa, foi muito legal. Mais ou menos 1.000 pessoas ali. Tivemos entrega de brinquedos. Foi uma coisa muito legal, muito bacana para a população do Maria Dirce. Agora, em termos administrativos, o que o senhor pretende fazer na Câmara? Então, Pedro, é o seguinte, projetos nós temos vários. Assim, na realidade, uma das coisas que eu gostaria muito é a construção da Câmara. Nós temos aí, até porque o Eduardo Soutur, ele conseguiu o prédio, mas por problemas judiciais, infelizmente, não teve o avanço. Quem sabe aí nesses 2 anos nós conseguimos avançar, até porque é o segundo maior município do estado de São Paulo. Nós não temos uma casa própria, é meio vexatório isso, né? Nós temos aí também, frente parlamentares, alguns projetos legais que, na realidade, estão meio, assim, parados e tal. A gente quer dar continuidade a esses projetos. Mas no início, assim, eu quero agora, a partir de hoje, eu quero sentar com o presidente, conversar, realmente tomar base das coisas. Até porque, até então, eu era candidato. Eu acho meio falta de ética chegar, eu quero saber disso, quero fazer aquilo. Lógico, a gente dá uma olhadela, a gente tem mais ou menos uma olhada por cima, mas vou sentar com a mesa diretora para ver o que podemos fazer aí para trabalhar no administrativo, nos projetos da Câmara. Então o senhor pretende pegar aquela área da antiga tapeçaria Lourdes, na Vila Augusta, eu acho que vai ser derrubar e construir, é isso? Sim. É preciso ver realmente aí o que vai acontecer, né, ter um olhar mais micro da coisa ali, porque realmente eu acho que Guarulhos merece, Guarulhos precisa. Guarulhos é uma cidade potencial. Bom, o senhor parece que vai ter que preparar a Câmara até financeiramente para o próximo mandato. Vai aumentar o número de vereadores, consequentemente o número de assessores, os gastos. E a Câmara também está naquele limite. A arrecadação do município caiu, isso vai ser uma preocupação para a Câmara Municipal. Já pensou nessa parte mais financeira, Jesus? Então, Roberto, na realidade, assim, eu, sendo sincero a você, como eu disse para vocês, eu tenho olhado, tenho observado, só que assim, não a fundo. Agora, lógico, quero ver com finanças, né, conversar realmente com as pessoas que estão, aí vamos estar conversando para ver realmente as possibilidades, ver quais são verdadeiramente as mudanças. E como é que o senhor avalia o prefeito Almeida? O Almeida, assim, na realidade, eu agradeço, até porque não teve objeção do meu nome, é um grande amigo, entendeu? Não como uma pessoa assim, gente fina, gosto mesmo, ele, a sua família. E o prefeito realmente, gente, o que eu vejo, hoje, eu vou dizer para você, talvez o vereador Jesus não tinha tantas críticas, mas eu sei como presidente da Câmara, você começa agora realmente a governar, você vai ter críticas. Então é como prefeito também. Mas é uma pessoa que ele tem tentado, acho, na medida do possível, fazer o melhor para a cidade de Guarulhos. É que, infelizmente, ele disse uma vez a mim, eu achei interessante, que governar a cidade é como você está colocando azulejo em algumas casas. Então você vai estar colocando, e talvez falta um pedaço aqui, você vai lá, coloca, daqui a pouco falta outro pedaço. Então é meio complicado. Mas eu acho que é um bom trabalho, um bom governo e realmente uma pessoa que não tem o que falar. Em relação ao seu oponente, Seminaldo, alguma observação? O Seminaldo, na realidade, até as pessoas ontem me perguntaram, poxa, o PT
está fora da mesa. E das comissões, né? Não, nas comissões eles participam. A mais importante é que assim, na realidade, conforme o regimento, eles têm que, o regimento interno da Câmara, eles são obrigados a participar. Mas de presidir? Não, também pode. Até que nós não escolhemos ainda, mas poderá Serão sim. escolher entre eles. Entre eles, exatamente. Não, poderá sim, com certeza. Sim. Mas eu soube de um acordo que é mais para um não. Não houve isso. Haja vista que eu achei uma lisura muito grande ontem nas votações das comissões. Né? Até quem dirigiu mesmo foi o vereador Marcelo Seminaldo, foi votação, as pessoas foram votando, tudo mais, mas todos eles foram contemplados para participar. Até porque, Pedro, eu quero deixar muito claro que eu não tenho problemas com o pessoal do PT. O vereador Samuel, líder do governo, é um grande amigo, é uma pessoa que nós trabalhamos juntos, demos aula juntos já, Brinquinho, Marisa de Sal, Rômulo Ornelas, também fizemos parte da Comissão de Educação, então todos eles. O vereador Seminaldo era meu opositor, era meu adversário, mas também não tenho problemas com ele. Eu só achei assim, talvez, se ele tivesse conversado, tivesse uma flexibilidade maior, talvez não estaria fora da mesa o PT, seria conversado, acho que deveria... Porque a minha visão... Havia possibilidade de consenso, de um talvez, se fosse uma coisa bem antecipada, bem antes, talvez sim, por que não? A gente está aqui para... Então o senhor acha que ele deveria ter jogado a toalha e feito um acordo, é isso? Ter conversado, acho que ele tentou até o último minuto, tudo mais, aí foi complicado, entendeu? E assim, eu também tinha dado a palavra para o grupo, e o meu grupo foi muito fiel a mim, eu tinha que ser fiel a ele. Mas eu vejo o seguinte, que a política, Pedro, ela é dinâmica. Hoje ela é uma coisa, amanhã ela é outra. Então a gente tem que observar muito essas coisas. Então assim, ela é tendenciosa também. E hoje eu sou muito assim, eu sou uma pessoa flexível. Eu observo muito qual lado que está indo para que você possa realmente se engajar naquele lugar. Ok. Obrigado, vereador Jesus. Tem mais alguma questão, Roberto? Eu só ia perguntar se alguém saiu magoado dessa disputa. Seminaldo. Não, fora o Seminaldo, eu digo, por exemplo, eu vi o João Barbosa, parece que ele estava um pouco irritado, Luiz Mato Grosso, principalmente na disputa das comissões. O senhor sentiu isso também, não? Sim, senti. Realmente, é porque, na realidade, Roberto, a nossa vontade é contemplar a todos. Mas como o Pedro Notário bem falou, é uma disputa. Então, um ganha e outro perde. Nem todos serão os escolhidos. Nem todos serão escolhidos. Mas com certeza a gente está aí para fazer um bom trabalho. Eu quero ser um bom presidente para a cidade de Guarulhos. Acho que a cidade de Guarulhos merece, entendeu? Então, assim, eu agradeço a todas as pessoas que confiam em mim, ao meu grupo de vereadores que realmente apostaram no meu nome. Então, assim, eu quero mostrar através do trabalho. E também desejar aí a todos, já estamos caminhando para o final já da entrevista? Então, desejar a todos aí um bom Natal, um bom ano, abençoado a todos os guarulhenses, a todos os vereadores, que Deus possa abençoar, que seja um ano de 2015 de paz, de bênção para todos. E vindo de Jesus é só bênção. Eu ia dizer, eu como colunista político, eu fiquei contente com sua eleição, porque é um prato cheio para fazer brincadeiras e piadas e trocadilhos, né? Obrigado, vereador. O senhor, só para encerrar, o senhor me dizendo nos bastidores, ficou surpreso com o discurso da vereadora petista, Dona Maria? O que houve? Não, mas isso aí já foi passado. Não, foi umas questões aí, mas que não tem nada. Dona Maria, eu amo de coração, uma pessoa que tem me ajudado muito em oração, uma mulher crente, evangélica também. E ela sempre diz, Jesus, calma, estamos orando. Então, é uma pessoa que eu gosto muito. Okay, e Dona Maria, tudo a ver com Jesus, né? E o menino Nenê. 2 minutos, voltaremos. Radar de Notícias. 102,5. Imprensa FM. 7 horas e 38 minutos, 7h38, Radar de Notícias ao vivo. Participe, 2451-2121, 2459-2727. Celular vivo do Radar, 99-507-6900. Bom dia, Virgílio Rocha. Bom dia, Pedro Notário, Roberto Samuel e amigos do Radar. Primeiro, o Bruno do Pimentas fala sobre 2 buracos na estrada do Itaim, próxima à esquina com a estrada do Sacramento, em frente à construção do CDHU. A via recebe grande fluxo de veículos e ônibus e os buracos estão causando transtornos. Então, problemas lá na região da estrada do Itaim, perto da CDHU. Muito bem. O Mário Machado perguntou sobre a nova Câmara, o vereador Jesus já respondeu. Pode falar. Roberto, vou comentar o seguinte, né? Nós estamos fazendo uma análise política aqui. O grupo que o vereador Laércio Pereira integra o grupo do deputado estadual Alencar, né? Isso, Alencar Santana, Rafael Paredes, Sebastião Almeida. Do Alencar, é o grupo do Alencar.
E o vereador Marcelo Seminaldo está em outro grupo, né, que seria o grupo do ex-prefeito Eloy Pietá, do vereador Zé do Auriel. Eu não diria que seria o grupo de Eloy Pietá, seria o grupo formado Moacir, José Luiz, Então, Auriel. É um grupo forte, Quem hein? tem a maioria no partido? Dizem que esse grupo, nesse momento, teria a maioria. Então, vamos ver quem tem a maioria. No PT é assim, não é quem manda, é quem tem a maioria. Exatamente. É. E o Auriel tem filiado muita gente. O Moacir também, viu? Sim. Como é que é? Ninguém quer prévia, vai estar todo mundo se filiando. É verdade. Se preparando para a guerra. Aliás, ontem, durante a reunião, eu já estava iniciada a reunião do primeiro aniversário do Instituto Opinião, muito Visão petista, pública. né? Visão pública. Inclusive, estava o presidente do PT lá, o Paulo Vitor, o Arnaldo, estava a Maria Helena Gonçalves, a deputada Eloy Pietá, a deputada Janete Pietá também estava presente. Muito interessante a reunião, gostei muito. Muito bem, quero ver a representação contra o suplente. Pode falar, Virgílio. Bem, Pedro, eu vou começar com o destaque esportivo. Vou falar sobre a decisão, né, do Campeonato de Futebol Society da Guarucop. Estive no último sábado à tarde, lá na quadra da Associação de Servidores do Bom Clima. Fui muito bem recebido pelo presidente, o Vicente. Também estava lá o Aziz. E fui acompanhar a decisão de terceiro e quarto lugares e também a final do Campeonato de Futebol Society dos motoristas, né, os cooperados da Guarucop, os taxistas do aeroporto. Então, na disputa de terceiro e quarto lugares, nós tivemos a vitória do QHH Total por 2-1 nos pênaltis, vencendo o 5-. Então, o QHH Total ficou em terceiro, 5-, em quarto, e foi 2-2 no tempo normal. E na grande final, a equipe Fila da Cerca venceu por 2-0 o Tatuzada, com gols do Leandro Brum e também do Du. Uma festa bonita, viu, Pedro? Fila da cerca é ótimo, né? São termos que eles usam lá no dia a dia. Entre eles, né? Tem aquela fila que fica na cerca. Tatuzada, tatu... Quem foi o árbitro? Foi o americano? Não. Tivemos 2 árbitros lá, Luiz Carlos dos Santos e José Edson dos Santos. Uma festa bonita, Pedro, com a presença dos motoristas, cooperados, familiares, funcionários também, e a apresentação de integrantes da bateria da Mocidade Alegre, também as mulatas, né? E depois da decisão, da final, só de chopp, samba, né? Muito e churrasco. bem. Então, parabéns ao americano, à comissão organizadora. Que reportagem difícil de fazer, hein? Foi Que reportagem suave, árdua. Foi suave. Eu percebi. Foi suada. Depois do jogo, só samba. Cerveja e churrasco. Very good. Com a presença do presidente da Guarucop? Sim, Lógico. americano. Foi de táxi? Foi de táxi. Embora, lógico. Aproveitar e mandar um abraço aqui para um assessor do vereador americano, o Zóio, que é o 20 do programa, telespectador do programa. Conhece o Zóio? Não conheço o Zóio. Ontem, mandou um abraço pro Adelmo Gueiros. Eu Da Ponte encontrei Grande. ele nessa reunião, que foi ele lá na Torricelli. Aliás, ali, a Torricelli também está tomando conta daquela Rua do Rosário, hein? Aliás, são outros grupos educacionais que estão de olho em Guarulhos, né? Não só essa notícia da Universidade de Guarulhos ter sido vendida. Eu não acredito em venda. Eu acho que houve uma incorporação. É Né? impressionante como nós temos universidade agora em Guarulhos, hein? Estamos virando um grande campus. Ou campi. É Que é o plural, né? É camping. É Tá certo. Mas eu acho que essa notícia aqui, eu acho que tem mais a ver com uma fusão dessa Universidade de Guarulhos com um grupo mais forte, né? Olha, foi bastante assustador. Eu não sei até que ponto a universidade teria necessidade de vender, já que, como o professor sempre disse, do grupo dele, a que chama mais atenção, que ele mais gosta, que ele tem um amor especial pela educação. Aliás, ele gosta de ser chamado de professor. É o título que ele mais gosta, não de mestre, não de doutor, mas de professor. Nem de chanceler, né? Nem de chanceler, né? Não sei onde arrumaram essa história. Chanceler ou magnífico, que é o reitor, né? Magnífico. Algumas pessoas chamam de magnífico de qualquer forma. Muito bem. Pedro, eu tenho mais uma informação sobre o aeroporto, sobre aqueles ônibus, né, que vão para Campinas, para o litoral. Como é que está essa história? Então, ontem, fiscais da Secretaria de Transportes e Trânsito estavam procurando as empresas, os guichês, e para quem que eles foram perguntar, Justo? Para quem? Justo para Caiu no colo. Eles estavam procurando as empresas para entregar ofícios
sobre aquela mudança que vai ter em relação aos ônibus que param no desembarque. Você falou em inglês. Terminal em inglês. 1 e 2. Hein? Falasse em inglês com ele. Inglês? Não, mas foi bom que eles me passaram informações. Eles estavam procurando as empresas para... Para entregar o ofício. Porque saiu uma portaria, né? Sim, um decreto. Isso, um decreto. Então eles estavam procurando os guichês, os funcionários das empresas. Que só a rodoviária que pode receber os ônibus. Então, pelo que eu entendi, os ônibus vão poder fazer embarque e desembarque. Sim, mas não pode estacionar. Não vai poder estacionar. Eu acho que não vai poder fazer embarque, Virgílio. Ele me informou que sim, Sim. embarque e desembarque, mas sem parar. Pode parar na rodoviária. Vamos supor assim, na hora que ele estiver desembarcando, se algum passageiro quiser embarcar, acho que pode aproveitar, mas o ônibus não vai ficar parado lá esperando passageiro. Não, exatamente. É isso que eu quero dizer. Exatamente. Entendeu? Então, estavam procurando lá a Litorânea, a Lira, que faz Campinas e tal. Você sabe, Virgílio, eu vou confessar a minha ignorância, eu nunca vi onde ficam esses ônibus. É no desembarque, terminal 1 e 2. Não. Eles ficam lá naquela região do desembarque? Isso. Na Acho parte que de baixo. né? Exatamente, já vi Na parte algumas de vezes. E há vários destinos, né? Sim, tem. Mogi, Campo Campinas. Jordão. Sim. Rio de Janeiro não, né? Não, Rio de Janeiro não. Mas tem rodoviária Tietê, tem a Paulista ali, Zona Sul também vai. Né? O detalhe, o fiscal falou assim, eu quero saber como é que eles vão fiscalizar isso. O próprio fiscal. Fiscalizando, Ah, né? você, meu amigo. Você é o fiscal. Eu falo, mas você vai ter que exercer a sua função. Né? Olha, isso me lembra quando o secretário de Transporte de Guarulhos, Atílio Pereira, chegou atrasado no nosso programa, porque o trânsito estava terrível. Estava terrível. Aí nós falamos, alguém tem que fazer alguma coisa, né, secretário? Ele falou assim, também acho. É a mesma coisa essa Faz história. logo o destaque, Virgílio. As festas de Natal nas unidades básicas de saúde, né? Desde a semana passada, as unidades básicas de saúde de Guarulhos estão recebendo a visita do Papai Noel para fazer a alegria das crianças. A gerente técnica da região centro da Secretaria Municipal de Saúde, Mônica José, explicou a importância desse evento. O principal objetivo é aproximar usuários e colaboradores das UBSs. E assim é mais difícil discutir soluções e ouvir sugestões para melhorar o atendimento. Olha, atenção, estou recebendo aqui mensagens de operação de reintegração de posse. Aqui estão me falando, Roberto, no Jardim Cristialice, na Vila Rio. Não tinha essa informação. Né? E tem outra informação aqui, de outra área. Deixa eu localizar aqui, gente. Então, operações de reintegração. São duas, pelo que eu entendi. Bom, Cristialice, na Vila Rio. É Cristialice ou é aquele em frente ao cemitério que está vendo uma reintegração de posse, hein? Não tenho certeza, não vou arriscar. Bom, Pedro, enquanto o Pedro dá uma olhada aqui, nós não falamos da chapa, né? Entrevistamos o professor Jesus, mas não falamos da composição da mesa. A presidência ficou com Jesus, que é do PDT, que tem ainda o Heleno Metalúrgico como parceiro de partido, né? Presidente, Jesus, PDT. Primeiro vice-presidente, Laércio Sandes Oliveira, que é do PMN. Vereador de primeiro mandato também, né? Exatamente. Segundo vice-presidente, Edmilson Americano, do PHS. Ele é mais experiente. Ele é bem mais experiente. Secretário, Ramos da Padaria. Vale lembrar que na composição... Foi um sonho na vida dele. Quem acaba tendo uma importância maior seria o presidente e o primeiro secretário, que é Ramos da Padaria. Ué, depende. O ex-vereador alemão chegou a ser prefeito como segundo vice-presidente. Sim, mas dois teve que ser caçado. Então. Mas já caiu o raio, hein? O raio já caiu. Não, pode a rosca... Bom, segundo o secretário Toninho Magalhães, do PTC, aliás, Ramos da Padaria é do PP. Ramos é do PP. PP. Você falou PT? PP. Não, PP, eu acho que na sonoridade... Papa. Terceiro secretário, Vitor da Farmácia, que é do PROS. Rapaz, o que estavam criticando o Toninho da Farmácia, hein? Não entendi. Eu também não. Teve um que escreveu, como é que é? Caráter não vem de farmácia. Você não sabe por quê, não? Não, havia algumas especulações, mas só de bastidores. Bom, então, as críticas aí ao vereador Toninho da Farmácia, eu não entendi por quê. Também não. Quarto secretário, Gilvan Passos, do PSDB. Geraldo Celestino, que participou das últimas mesas, agora abre mão e em seu lugar entra Gilvan Passos, do PSDB. Vereador de primeiro mandato também. Aliás, a esposa dele, ele apoiou a esposa acabou
pegar na primeira suplência. Aliás, ficou um momento interessante. O Paulo Pedro. Sérgio não pegou nenhum cargo, né? Não. Tentou pegar alguma coisa lá, mas o parece Paulo que foi Sérgio e infeliz. o vereador Rômulo Ornelas do PT se estranharam, né? Foi, porque o vereador Rômulo Ornelas, num desabafo, acabou dizendo que houve Acordos obscuros. muitos obscuros. Panetone, esse tipo de coisa. O Paulo Sérgio desafiou a dizer quais seriam os acordos obscuros. Exatamente. E ele não disse. Não, eu inclusive perguntei para ele, ô Rômulo, o que é isso? Tá? Ele falou, não, eu ouvi dizer. A gente ouve nos bastidores, né? Às vezes a obscuridade está dos dois lados, né? E eu falei isso para ele. O senhor que participou ativamente, o senhor não chegou a ver nenhum nada tal? Ele falou, não vi nada, Roberto. Sabe aquela, eu não vi nada. Não sei de nada. Sei de nada. Inajara, tudo bem aí, Inajara? A Inajara está no ponto. 30 segundos e voltaremos. 7 horas e 53 minutos, 7h53, e atenção, chegam informações aqui de reintegração de posse lá no São João, Jardim São João, e a outra reintegração na Vila Rio de Janeiro. Tropa de choque da Polícia Militar e helicópteros da PM. Coisa deve estar tensa, hein? Bom dia, Inajara Nogueira. Bom dia, Pedro, Virgílio, bom dia a todos. E falando da reintegração de posse, o Francisco, ele ligou para nós dizendo que a Avenida Rio de Janeiro está bloqueada. Então, os usuários da linha 232, que vai sentido Paravente, devem evitar ou esperar porque vão ficar parados ali. Você falou qual vereador está onde? O vereador Marcelo Seminaldo, ele está lá na reintegração de posse no Jardim São Paulo. Isso quem informou para nós foi o Rony do Jardim Santa Cecília. Ok. Perdeu a eleição e já está nativa. Vamos lá. O Honório do Jardim São João Batista, ele solicita um semáforo há mais de 3 anos na rua Monte Alegre do Sul, principalmente em frente ao número 1075. Segundo o nosso ouvinte, essa via é muito perigosa e precisa de um semáforo. O que não falta em Guarulhos é semáforo, hein? Talvez fosse o caso Nos de lugares remanejar. errados. Bom, bem observado. Tirar de alguns locais estranhos e colocar no lugar certo, né? Não sei se é o caso, mas... que mais? O João Clementino do Jardim Fortaleza reclama de 2 vazamentos de água. Um está na rua Charles Luiz Boatani, em frente ao número 58, e o outro vazamento está na rua Sebastião Palmeira Júnior, em frente ao número 48. Vamos encaminhar para a assessoria do SAI, ligação gratuita para o SAI, 0800 10 10 42. O Carlos, do Jardim Silvia, ele reclama de buracos na Avenida Sumaré, esquina com a São Miguel da Palha. Segundo o nosso ouvinte, o SAI fez alguns reparos nesse trecho e deixou os buracos lá. E agora, com a época de chuva, ele falou que os buracos estão abrindo mais. Peraí, rua o quê? São Miguel do quê? Rua São Miguel da Palha, esquina com a Avenida Sumaré. Não é São Miguel de Pádua? Não, ele falou da Palha. É da Palha mesmo? É. Ah, não, pra mim é novidade. E a Luciana do Jardim Artidoro, essa rua, que é a rua Corumbaíba, é um trecho do conhecido anel viário. E há muitos buracos nessa via. Os motoristas nem conseguem mais desviar de tantos buracos que tem lá. E eles são provenientes das obras do corredor de ônibus, que não termina nunca. Vou caminhar para Proguaru, né? Esse corredor metropolitano. O governador veio sexta-feira a Guarulhos, não foi isso? Disse que entrava em operação ontem, segunda-feira. Eu andei no corredor ontem. Aliás, eu tento bancar o motorista correto e não andar no corredor. Só que um monte de gente anda lá no fim e fica te cortando. Principalmente nesse trecho do anel viário. Você é obrigado a andar no corredor de ônibus. O pior é ali perto da Telha Norte, isso, antes de chegar no Poupa Tempo, ali na Antônio de Souza. Você sai do Extra até o Telha Norte, aquele trecho ali, o trecho está terrível, terrível, terrível. Ninguém respeita mais nada, né? Só no apito. Mais algum destaque, Virgílio? Destaque final, o Tite vai voltar para o Corinthians, né? E o Oswaldo de Oliveira, o Palmeiras contratou o Oswaldo de Oliveira. São bons técnicos, na minha opinião, para os adversários. Para os adversários? Para os adversários. Para a torcida contrária, né? Para os times, os times adversários. Tá certo, ponto final na edição de hoje. Tenham todos um bom dia, obrigado pela audiência. Estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, a partir das 7 horas da manhã. Até lá. No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Armani. Radar de notícias.